De vez em quando o pessoal na internet vem com algumas teorias muito bem elaboradas sobre filmes e séries de televisão. E às vezes as loucuras até passam um bocado dos limites, né? Como vem acontecendo aí com o CM. Cara, aquilo ali, se você ficar meia hora lendo as páginas dos fãs da Marvel, você sai dali acreditando que a mãe do Tony Stark é a mesma do Capitão América. Assim, loucura total. Que viagem é essa, véi? Mas muitas das vezes os fãs acabam acertando mesmo. E às vezes os próprios criadores, atores, produtores confirmam essas teorias. E são desses casos que eu vim aqui falar hoje com vocês. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Alien e Blade Runner se passam no mesmo universo. Começando aqui com uma das teorias mais antigas da lista, se não a mais antiga, porque desde o início da internet as pessoas já discutiam se esses dois filmes tinham algum tipo de conexão, ou que até mesmo se passavam no mesmo universo. Aí talvez você que nunca tinha ouvido falar dessa teoria pode até causar um certo estranhamento. Afinal, os mundos de Alien e Blade Runner parecem ser um universo meio que distintos, né? Eu mesma nem lembrava disso aí, que isso foi uma discussão, e eu tomei um susto quando eu fiquei sabendo que essa teoria foi confirmada pelo próprio Ridley Scott. Olha só que loucura. E aí, quando você descobre isso, você realmente passa a reparar nas semelhanças entre os dois, principalmente se tratando de tecnologia. Um exemplo claro disso é o Hovercraft de Deckard, e a cápsula de fuga de Ripley apresentam telas idênticas, o que de primeira você até pensaria que é apenas um easter egg ali que o Ridley botou lá, mas não, de acordo com ele, realmente os dois fazem parte do mesmo universo. E quem sabe até na mesma época, apesar de que nada foi dito sobre isso, mas o diretor uma vez até brincou em uma entrevista afirmando que acha que a tripulação do Alien, se eles voltassem pra Terra, eles até poderiam ir em um bar na rua perto onde Deckard mora. Poxa, mas um filme do Alien que se passasse temporariamente no mundo de Blade Runner ia ser muito bom, né? O Ridley vacilou aí em não fazer isso ainda. Todos os filmes de Tarantino se passam no mesmo universo. Bom, que os filmes de Tarantino são parecidíssimos em estilo, direção e fotografia, todos sabem, certo? Até por isso, essa teoria aqui começou a ser discutida pelos fãs dos filmes do diretor. E isso, assim como a teoria anterior, essa daqui propunha que os filmes de Tarantino não apenas compartilhavam o mesmo estilo, assim, semelhante, mas na verdade estavam todos conectados e ocorrendo dentro do mesmo universo. As pistas incluíam John Travolta, Vincent de Pulp Fiction, sendo o irmão do personagem Vic lá de Cães de Aluguel. Pode até parecer besta cogitar isso, só porque os dois têm o mesmo sobrenome. Conhecendo o Tarantino, seria bem possível que ele apenas tenha gostado do nome e aí resolveu colocar os dois personagens de badass. Mas por incrível que pareça, ele confirmou essa ideia e ainda disse que todos os seus filmes realmente se passam num mundo só. Ele até explicou o seu universo compartilhado como sendo um universo mais real que o real e um universo cinematográfico que explica as inconsistências. Agora, depois dessa bomba, à medida que o 10º e último filme de Tarantino, The Movie Critic, entra em produção, os fãs começam a se questionar outra coisa. Esse filme vai conectar de alguma forma os filmes dele? Ou não, foi só uma brincadeirinha? Bom, só o tempo dirá. Robocop era uma história de Jesus Cristo? Essa teoria selvagem dos fãs foi confirmada pelo diretor do Robocop, Paul Verhoeven, em uma entrevista de 2010 sobre o filme e seu próximo remake. Ele discutiu algumas das ideias que foram necessárias para fazer o primeiro Robocop. Estranhamente, dados os temas e conteúdos do filme, uma das maiores influências na narrativa não foi outro senão o próprio Jesus Cristo. Se liga só no que ele disse. O objetivo de Robocop, claro, é que é uma história de Cristo. É sobre um cara que é crucificado depois de 50 minutos, então ressuscita nos próximos 50 minutos, e então é como um super policial do mundo. Pra ser justo aqui, a maneira como tudo isso é dito parece quase irônico da parte de Verhoeven, o que se encaixa na natureza satírica do próprio filme. A ideia de Robocop ser uma alegoria de Cristo, entretanto, pode ser mais explorada. Embora com resultados variados, Robocop é de fato visto como uma espécie de salvador de Detroit devastado pelo crime. Da mesma forma, Murphy não era um homem velho antes de se tornar Robocop, tornando sua idade um tanto analógica de Jesus. As coisas começam a desmoronar depois de termos de comparação individual. Por exemplo, se a morte de Murphy é a crucificação, então a sua surra posterior como Robocop é uma segunda crucificação?
Da mesma forma, o fato dele ter esposa e família faz com que essa comparação desmorone ainda mais, especialmente quando ele tenta se reunir com a sua antiga vida no segundo filme. Embora o substituto de Robocop 2 possa ser visto como uma espécie de falso profeta, isso se encaixa mais na ideia do bezerro de ouro bíblico do que em qualquer coisa diretamente relacionada a Jesus, dado também o quão pouco da sua mensagem de esperança são verdadeiramente suas palavras. É um pouco difícil de ver o Robocop como um indivíduo que traz algum tipo de mensagem como Jesus traz. Stan Lee interpretou o mesmo personagem em todo o CM. Antes do falecimento da lenda da Marvel, Stan Lee, em 2018, o criador dos quadrinhos apareceu em praticamente todos os filmes do UCM. Praticamente não, em todos mesmo, ao ponto de, obviamente, iria levantar ali algumas dúvidas entre os fãs. E logo mais levantou mesmo, após aparecer em, em 15 filmes consecutivos, os fãs começaram a teorizar de que ele interpretava o mesmo personagem em todas as aparições, e que na verdade ele não era um ser humano, e sim um vigilante, um membro da raça alienígena que poderia observar o multiverso. Embora nunca tenha sido confirmado que Lee era um vigilante, Guardiões da Galáxia Volume 2 creditou Lee como informante do Watcher, e foi confirmado que ele interpretou o mesmo personagem em todas as suas aparições, ou seja, pelo menos parcialmente ali eles estavam corretos. Matrix era uma metáfora para a transexualidade. Outro caso de teoria da conspiração sobre um filme, e esse é bem famoso, viu, inclusive, lá no primeiro Matrix, e esse foi um fenômeno cultural de 1999, e desde a época lá o povo discutia sobre a possibilidade do filme ser para uma experiência transgênero, e isso foi parcialmente confirmado. Vamos lá. Sendo uma história tematicamente rica sobre a fuga da realidade construída, alguns espectadores perspicazes sentiram que a jornada de autodescoberta de Neo e as lutas com a sua identidade pessoal tinham muito em comum com alguém que luta com a sua identidade de gênero. A co-diretora e mulher trans de Matrix, Lily, confirmou em uma entrevista que as conexões eram inegáveis, mas ao contrário do que muita gente pensa aí, o filme não foi escrito para ser uma metáfora desse assunto, tá? Acho bem importante frisar aqui. Mas tanto faz, aliás, né? O fato é que pode ser interpretado assim também. O mascate de Aladdin também é um gênio. A cena de abertura de Aladdin da Disney apresentava um misterioso mascate que, assim como o gênio, foi dublado por Robin Williams. Essa conexão e as aparências semelhantes dos dois personagens levavam a uma teoria dos fãs especulando que o mascate, na verdade, era um gênio disfarçado. Décadas mais tarde, essa teoria da Disney de Aladdin foi confirmada pelo co-diretor do filme, Ron Clements, que disse que eles planejavam originalmente que o mascate se revelasse como gênio no final do filme. Isso foi confirmado depois que a Disney lançou o storyboards da cena final de Aladdin retratando a revelação. Só é uma pena mesmo que eles não fizeram isso, né? Porque ia ser legal essa revelação. Elsa e Anna de Frozen são irmãs de Tarzan. Uma teoria dos fãs especulou que os pais das irmãs de Frozen, Elsa e Anna, não morreram no mar, mas naufragaram e tiveram outro filho, um menino que se tornou Tarzan. Aí você pensa, da onde que eles tiraram isso? Que raciocínio é esse, né? Bom, tudo isso começou porque os casais são parecidos. Pois é, né? E para surpresa de todo mundo, essa teoria foi posteriormente confirmada pelo co-diretor do Frozen do Tarzan, que se chama Chris Buck. Ele disse na MTV que depois de naufragarem, os pais foram mortos por um leopardo, então seu filho foi criado por um gorila. No entanto, embora Buck possa ter acreditado na teoria, Frozen 2 matou oficialmente a teoria de Tarzan ao confirmar que os pais de fato morreram nos destroços. Ou seja, provavelmente o rapaz aí fez uma belíssima de uma trollagem com a gente, pelo menos no coração dos fãs, não é verdade? Os carros mataram os seres humanos. Esse último aqui é o mais bizarro pra mim dessa lista, hein? E eu prefiro acreditar que na verdade não é verdade, mas enfim. A galera aí que assistiu Carros na época de lançamento começou a apontar que os veículos do filme eram, tecnicamente falando, projetados para serem usados por pessoas. Mas se você viu o filme, você sabe que não existem humanos ali naquele mundo. Talvez porque é para ser uma animação infantil e nem tudo precisa fazer sentido, né? Muito provavelmente. Mas esse fato levou a especulações sobre o que aconteceu com a humanidade e se poderia haver algo mais sinistro acontecendo ali.
Foi aqui que o diretor criativo do filme, Jay Ward, opinou e confirmou a teoria distópica de que os carros inteligentes futuristas se tornaram cada vez mais inteligentes antes de um dia perguntar por que precisamos dos seres humanos. Ward confirmou que eles então decidiram o seguinte: vamos nos livrar deles, e foi por isso que não havia humanos ali. Pois é, né? Se fosse pra mim assistir filme de terror, eu não ia escolher animação não, meu querido. Isso aí é filme de terror pra mim. Isso aí é só um pedaço de bife pra acalmar ali os leões, se é que vocês me entendem. Mas se você quiser acreditar, sua escolha. Mas aprenda de uma vez por todas, por favor. Nem todo filme precisa fazer 100% de sentido, tá? Ainda mais sendo um filme infantil. Então é isso, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. E você, o que você acha dessas teorias? Acha que tem algum sentido elas terem sido confirmadas? Teve alguma aqui que você não sabia que tinha sido confirmada? Deixa aí nos comentários. Ah, e não esqueçam de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos e já deixa aquele like para nos ajudar. Bom, e por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.